Polêmicos de jogos, classificação, tudo isso vai passar por aqui e todos apostos. Mauro Naves, presidente, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite a todos, abraço ao Fã de Esportes. Bem, no Campeonato Paulista não tem Corinthians, no Campeonato Carioca não tem Botafogo e o São Paulo vai para a última rodada aí, vamos ver o que acontece, né? São muitas emoções. Mas, por falar em emoção, eu achei o Clássico do Rio mais emocionante, apesar de não valer tanta coisa, valia para o Botafogo, mas que ainda ia ter que secar o Vasco, que era meio difícil contra a Portuguesa. Valia, a Fluminense ficou em quarto com esse resultado. Então, mas você viu, mas colocou o time em reserva, só quis correr atrás depois, né? Afinal de contas veio de decisão, enfim. E aqui, no segundo tempo, aí o jogo foi mais legal, esse Palmeiras e São Paulo. E passa a ser legal, e aí eu começo a questionar até onde isso é legal, a partir de momentos de polêmicas, de pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, né? Não é legal porque o cara deu 3 chapéus, 2 canetas e fez um golaço, não. Legal por isso, ó. Valeu o pênalti, não valeu, vai lá, olha o VAR, etc. Mas enfim, vamos seguindo aí para a fase final desses campeonatos. Legal para debate, talvez não tão legal para o futebol. Vitor Birner, boa noite para você, quero te ouvir. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Mauro, André, Bubu, aos fãs do esporte. Eu achei se a gente for falar de ambos os clássicos, a melhor atuação foi a do Botafogo, das 4 equipes, obviamente circunstâncias diferentes, o Fluminense muito modificado, né? O Botafogo almejando o resultado para tentar conseguir a classificação, né? E se for pensar na questão emocional botafoguense, depois da saída do Thiago, ela parece que ameaça ser resolvida. E no Clássico Paulista, aí eu acho que o São Paulo repete os problemas de toda a temporada, com exceção ao jogo contra o Palmeiras na final da Supercopa, que é a marcação na jogada aérea. O São Paulo erra muito nisso. Muito mesmo nisso, e é até estranho porque o Thiago Carpini foi uma escolha do Muricy para ser técnico do São Paulo, né? O São Paulo tinha suas dúvidas ali e o Muricy, a hora dele pesou bastante. O Muricy sempre foi um especialista em resolver problemas de jogadas aéreas, os times dele sempre marcaram muito bem, o São Paulo tem esse problema. O Palmeiras fez um primeiro tempo para mim ruim, um segundo tempo bom, cresce muito depois das metidas do Abel. O time do Palmeiras tem controle na maior parte do segundo tempo. Acho que 1-1 ficou de bom tamanho, porque as equipes produziram. Acho que o Palmeiras, para ser um time vencedor na temporada, vai ter que melhorar, e pode melhorar. Para o São Paulo disputar título na temporada também vai ter que melhorar, e também tem elenco para melhorar o seu desempenho. E sobre as polêmicas de arbitragem, a gente fala ao longo do programa. Eu lamento que o futebol tenha chegado nesse ponto. Já a gente fala também da arbitragem do Candançan, vamos falar do VAR. André, boa noite para você. Vou só destacar, para te passar a palavra, as escalações iniciais, né? De um lado 3 zagueiros, do outro 3 volantes, mais marcadores ali no meio campo, mas fica à vontade, quero ouvir teu destaque sobre esse jogo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos em casa. O Abel falou na sua última entrevista antes do jogo a respeito dos problemas que o São Paulo lhe causa desde que ele é técnico do Palmeiras. E a minha impressão foi que, pela primeira vez, ele foi, calmamente transparente a respeito disso. Não é sempre que um treinador, principalmente treinadores desse porte, assumem essas questões exclusivas a um adversário, e principalmente quando esse adversário é um rival de longa história e protagonista de uma rivalidade gigantesca e que vai continuar sendo sempre assim. E para mim essa declaração do Abel antes do jogo mostra que ele reconhece que o São Paulo é um adversário mais difícil do que os outros para ele e para o time dele, e ele também anuncia que isso chama a atenção dele. Ele está trabalhando junto com a comissão técnica dele para que as coisas não sejam assim. 7 vitórias, 8 empates, 7 derrotas no comando do Palmeiras. Novamente, na noite de hoje, o São Paulo foi capaz de incomodar o Palmeiras, e muito. Seja porque o Carpini colocou em campo um time que espelhava a maneira do Palmeiras jogar, o que pode chamar atenção para alguns, mas nada mais é do que um treinador prestando atenção naquilo que ele precisa fazer em relação à observação do adversário e entendendo que esse desenho é aquele que dava ao São Paulo maiores chances, e foi o que aconteceu em campo mesmo. Eu concordo com o Vitor, o Palmeiras no geral foi superior ao São Paulo no jogo. No segundo tempo, quando o jogo ficou bem melhor do que no primeiro, o Palmeiras foi melhor ainda do que era, e já posso deixar
Eu sei que você não perguntou, Dani, mas eu já posso deixar a minha opinião a respeito dos pênaltis que aconteceram ou não aconteceram, marcados ou não. Eu não marcaria nenhum deles se eu fosse o árbitro. Eu não chamaria o árbitro de campo para ver nenhum deles se eu fosse o árbitro de vídeo. Para mim, nenhum dos dois foi falta. Então não pode ter sido pênalti. Mas é só a minha opinião. Perfeito. Daqui a pouco a gente mostra esses dois lances com calma. Vamos mostrar também uma entrada do Richard Rios, que rendeu pedidos de cartão vermelho. Mas eu quero dar boa noite a Rodrigo Bueno. Tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Boa noite, Albino, presidente, André, fã de esporte. Eu acho muito bacana, né? Um estádio com 55 mil pessoas, ainda é fase de classificação de um estadual, mas mexe muito com vários dos profissionais que estão envolvidos numa partida como essa. É o primeiro clássico em São Paulo, no Rio também, após a primeira convocação do Dorival. Sim. E eu estava muito de olho em alguns dos convocados, né? Então, por exemplo, a gente viu um lance ali, capital da partida, envolvendo o Rafael, goleiro do São Paulo, que acabou de ser convocado pela primeira vez, e o Murilo. O Murilo, para mim, fez uma boa partida. O Rafael, nesse lance, a gente vai discutir depois se foi pênalti ou não, mas não foi bem. Pablo Maia fez uma partidaça. Para quem está discutindo também, o Dorival tem dado preferência por alguns jogadores que ele conhece. O Pablo Maia, para mim, de tantos volantes que tinha no Morumbi, foi o melhor em campo. E acho que o São Paulo, quando estava em vantagem, com um gol do Alisson, que é um dos volantes, e uma roubada de bola do Pablo Maia, envolvido num lance com outro volante, que é o Rios, que poderia ter sido expulso. A gente também vai falar disso. No momento, o André, no Rio, no Fluminense, foi expulso. Não joga o primeiro Fla-Flu nas semifinais, por isso. Sim. Então a gente está de olho em alguns dos principais jogadores. O Endrick aqui no Clássico, no Morumbi, para mim não foi bem. E aí entra muito na questão do Abel, né? Muitos palmeirenses reclamando do posicionamento do Endrick, né? Que ele fica um pouco ali afastado. Talvez quando ele joga junto com o Flaco Lopes, ele perde um pouco de protagonismo. Ou ele tem dificuldade, tem que brigar espaço com o próprio Flaco Lopes. Né? Estou falando aqui dos convocados, né? Então, o Pablo Maia foi bem, o Murilo foi bem, o Endrick não foi bem, talvez por questões táticas do seu treinador, o posicionamento dele, e o Rafael, num lance capital, não foi bem, né? Então, continua esse embate extremamente equilibrado. Na história do Choque Rei, são 116 vitórias para cada lado. O Birner já tratou, na era Abel, também está equilibrado 7-7. O São Paulo leva vantagem nos mata-matas. E se der a lógica nesse campeonato paulista, né, as coisas acontecerem como a tradição manda, a gente vai ter uma semifinal, Palmeiras e São Paulo. São Paulo deve se classificar talvez com a pior das campanhas, pelo menos até as semifinais, imagino. São Paulo tem um confronto duro ainda para se classificar, e depois, quem sabe, o Novo Horizontino. Mas a tendência é de São Paulo e Palmeiras se encontrarem daqui a algumas poucas semanas, quem sabe, na semifinal, jogo único com o mando do Palmeiras. Deixa eu trazer uma informação que o Eduardo Afonso manda para a gente aqui agora. Ele está no Morumbi acompanhando as consequências desse jogo, né? Vou até chamar assim, porque a informação do nosso Edu Afonso é a seguinte: confusão no vestiário da arbitragem, a sala de imprensa dando para ouvir barulhos, 3 minutos de gritaria na sala da arbitragem. A Polícia Militar precisou entrar e intervir. Então a gente vai apurar essa situação, saber quem são essas pessoas gritando no vestiário da arbitragem, para trazer aqui para você que está acompanhando o Linha de Passe. Enquanto isso, eu acho que existem 2 pontos para a gente analisar essa partida, né? Um é do viés da arbitragem e o outro é do viés de jogo. Eu já vou entrar nessa questão de arbitragem, a gente está apurando aqui melhor as informações trazidas pelo Edu Afonso, mas eu queria aproveitar um gancho do Rodrigo Bueno em relação ao Endrick, porque eu acho que pode ser um ponto para a gente começar a falar desse jogo, assim. O tanto que o não desempenho do Endrick hoje tem a ver com as escolhas do Abel, ou tanto que ele também pode ter a ver com as escolhas do próprio Carpini, quando ele coloca ali um esquema diferente e tenta anular esse jogador, né? Tá todo mundo hoje prestando atenção no Endrick. Quero ouvir vocês sobre isso. Eu acho que tem a ver com o posicionamento do Abel, sim. Eu acho que ele começa muito pelo lado direito. Sim. Né? Ao invés de estar ali mais centralizado, mais perto da área, ele poderia ser mais decisivo. Ele fica muito... tem até um amigo que mandou aqui num grupo, colocou o Endrick, o melhor jogador do Brasil, de ajudante de lateral e tal, palmeirense reclamando, né? Cornetando o Abel. Mas nos embates assim, pessoais, diretos, ele não foi aquele cara decisivo que a gente esperava. Eu acho que o jogo em si, eu estava fazendo uma relação aqui, Rafael, Murilo, Piquerez, Richard Rios, Endrick, Arboleda, Pablo Maia, Ramos Rodrigues. Não só os brasileiros. Todos selecionáveis, então a gente espera um nível maior de um jogo,
com tanta gente aqui que vai para a seleção e etc. E tal. Claro, algumas novidades aqui no Brasil, Rafael, o Pablo Maia, etc. Mas tá, né? Tá na lista, tá convocado. Então é jogador que a gente considera tudo de alto nível. Arboleda é titular, Equador, enfim, o Rames é o cara da Colômbia. Bem, só entrou no final. Então, não sei, isso sem contar no Lucas Moura e outros tantos ali que tem qualidade, já foram para a seleção e podem ir novamente e tal. Então, se eu fico imaginando assim, chega um gringo ali, vai lá no Morumbi hoje, pô, vou ver um jogo aqui, tem 8 caras de seleção, ou 9 ou 10 que já foram e tal, pô, vou ver um super jogo, e isso não aconteceu. Mas voltando ao caso do Hendrick, eu acho que tem mais a ver, não com o Carpini, porque o jogador diferenciado como ele, vai ser o quê? Marcado? Mas pode passar pela marcação, do tanto que ele é diferenciado. Eu acho que o fato dele ficar muito do lado é que também contribuiu para que ele não jogasse tudo que a gente esperava dele.